E se fosse possível responder a pergunta sobre a existência dos espíritos usando, olha só, apenas a lógica, deixando um pouco de lado a fé, o misticismo, hoje a gente vai seguir um raciocínio passo a passo, totalmente baseado no entendimento que o espiritismo traz para explorar uma das questões mais profundas que existem. Vamos nessa? A pergunta que nos move é essa: os espíritos existem? Filósofos, cientistas, religiosos. Nossa, todo mundo debate isso há séculos. Mas e se, em vez de só debater, a gente simplesmente conectasse os pontos? A proposta aqui é seguir uma trilha lógica e ver onde ela nos leva. Bem, nosso caminho já está traçado, a gente vai começar entendendo por que tanta gente duvida disso. Depois, vamos estabelecer uma única premissa, sabe? Um ponto de partida. A partir daí, a gente vai ver como a ciência meio que demoliu as ideias antigas, abrindo espaço para uma visão completamente nova, e no final, a resposta para a nossa pergunta vai aparecer quase que por si só. Então, antes de construir qualquer coisa, a gente precisa entender o terreno em que a gente está pisando. Qual é a raiz do ceticismo sobre esse assunto? Por que a ideia de espíritos soa tão, sei lá, fantástica ou até ilógica para tanta gente? Bom, conforme o entendimento do espiritismo, essa dúvida não vem do nada, não. Ela é alimentada por uma imagem toda distorcida, sabe? Aquela ideia de que espíritos seriam seres meio mágicos, quase uns fantasmas de conto de fadas. Sem um propósito claro, sem um lugar lógico no universo, a ideia toda parece meio desnecessária. É justamente essa falta de uma estrutura racional que acaba gerando o ceticismo. Certo. Agora que a gente já entendeu a dúvida, vamos começar a construir a resposta. E toda construção lógica precisa de um alicerce, né? Uma única ideia da qual todo o resto vai depender. E para este raciocínio, essa base é o conceito da alma. E olha só, aqui está o único ponto de partida que esse argumento pede. Todo o raciocínio que a gente vai construir a partir de agora se apoia nesta ideia. Existe em nós um princípio inteligente, uma consciência individual que não morre com o corpo. Se a gente aceitar esse ponto de partida, o resto é pura dedução lógica. Ok, então, se a gente aceita que a alma sobrevive, a lógica nos força a fazer a próxima pergunta, não é mesmo? Sobreviver onde? Para onde vai essa consciência? Ela fica por aí vagando sem rumo? Aonde ela pertence? E é exatamente nessa pergunta que as respostas mais antigas começaram a ruir. Porque a ciência, com as descobertas sobre o espaço, sobre o nosso próprio planeta, criou um problema gigantesco para as ideias tradicionais de céu e inferno. O mais interessante aqui é ver esse conflito direto. A ideia de um céu lá em cima e um inferno lá embaixo perde totalmente o sentido quando a gente entende que a Terra está girando no espaço infinito. A geologia já mapeou o interior do nosso planeta e a astronomia então nos mostrou que a Terra não é o centro de nada, é só um grãozinho de areia numa imensidão. As antigas casas da alma simplesmente não se sustentam mais. O que nos leva a essa conclusão que é inevitável. Pensa bem, olhando para a imensidão do universo, faria algum sentido lógico acreditar que, no meio de bilhões de galáxias, só este pequeno grão de areia chamado Terra teria vida inteligente? A razão, como diz a citação, simplesmente se recusa a aceitar um vazio tão grande. O universo deve estar povoado. Então, se os endereços antigos da alma, céu em cima, inferno embaixo, não existem mais, qual é a alternativa lógica? Se o universo é esse lugar imenso e provavelmente povoado, onde é que estão todas essas almas? É aqui que surge uma proposta nova e, olha, muito mais racional. A proposta aqui é uma mudança radical de perspectiva. O lar da alma não seria um lugar físico fechadinho, sabe? Mas o próprio espaço universal. As almas formariam um mundo invisível, que nos cerca e que está misturado ao nosso mundo material o tempo todo. E essa perspectiva muda tudo. A recompensa ou a punição não é mais um lugar, mas sim o estado de consciência. O crescimento não vem de um milagre, mas é fruto do esforço de cada um. E o mais radical de tudo, anjos e demônios deixam de ser espécies diferentes e passam a ser vistos como nós. Almas em diferentes pontos de uma mesma jornada que vai da ignorância até a sabedoria. Muito bem, chegamos ao ponto alto do nosso raciocínio. Agora é a hora da gente juntar todas as peças desse quebra-cabeça e responder, de uma vez por todas, a nossa pergunta inicial. Vamos recapitular a lógica rapidinho. Se a gente admite que as almas existem depois da morte e que o lar delas não é um lugar físico, mas o espaço universal que nos rodeia, então essas almas que povoam o universo são
precisamente o que chamamos de Espíritos. É isso, o ponto central é esse. Conforme o entendimento do Espiritismo, os espíritos não são seres de outra natureza, de outro planeta. São simplesmente as almas dos seres humanos quando não estão mais ligadas a um corpo material. Em essência, somos nós mesmos, só que em um estado diferente de existência. A conclusão lógica, portanto, se torna muito direta. Dentro dessa linha de pensamento, se alguém aceita a sobrevivência da alma, essa pessoa deve, por pura consequência lógica, aceitar a existência dos espíritos. Negar um seria o mesmo que negar o outro. E assim, a lógica nos deixa com uma reflexão final bem profunda. Se os espíritos são simplesmente as almas que nos cercam, povoando o mesmo espaço que a gente, como isso muda a nossa percepção do mundo? Como isso redefine a ideia de solidão ou até mesmo o significado da vida? Fica aí a pergunta para a gente pensar.